iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive. Paulo Freire foi um educador, filósofo e teórico da educação brasileira, nascido em 1921 em Recife, Pernambuco, e falecido em 1997. Ele é reconhecido mundialmente por seu impacto profundo nas teorias de educação, especialmente na pedagogia crítica. Esta iniciativa também faz germinar uma antologia que reúne textos diversos e ricos em informações valiosas sobre a vida e a obra do Paulo Freire. Um livro criado para propagar saberes e enriquecer as discussões acadêmicas e sociais em torno do patrono da educação do Brasil. Dividir saberes é multiplicar o novo na sociedade. O que é o Instituto Cultive Suíça Brasil? O Instituto Cultive Suíça Brasil é uma instituição sediada em Genebra e criado por Valquíria Imperiano e possui como objetivo promover e divulgar a literatura, a cultura e a arte do Brasil na Suíça e na Europa, promovendo atividades e apoio ao setor social e educacional no Brasil. O Instituto Cultive promove eventos literários, tais como salões do livro, festivais, exposições, encontros e palestras e realiza projetos que resgatam e evidenciam personagens e assuntos históricos. Projetos sustentáveis no Brasil. O Instituto Cultive apoia e cria espaços culturais e literários, focando no crescimento, no desenvolvimento e no conhecimento da criança e do adulto, para que se tornem seres pensantes, críticos e produtivos, esteja eles no Brasil ou na Europa. O Instituto Cultive criou em Genebra uma biblioteca de língua portuguesa, além de 2 centros culturais no Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez estamos aqui, nesse sábado, trazendo especialistas sobre o Paulo Freire, né? São mulheres que se dedicam à educação e que se dedicam ao estudo do Paulo Freire, e hoje elas vêm aqui nos presentear com seus conhecimentos. Eu sou Valquíria Imperiano, presidente do Instituto Cultive Suíça Brasil, e nós estamos organizando esse projeto, que é um projeto riquíssimo e que está trazendo muito conhecimento para nós que somos de outras áreas, né, que não somos da educação. Então, eu fico muito satisfeita em aprender com todos esses palestrantes sobre educação, sobre a filosofia do Paulo Freire, sobre a metodologia e de outros mestres que acompanharam o Paulo Freire na sua escalada mundial. Então, nós teremos hoje aqui mais ou menos 1h e 20, vamos tentar permanecer em 1 hora para não ficar muito longo, mas estou desconfiando que a palestra vai ser muito rica, e quando é rica a gente não pode cortar, tem que deixar falar. Então, nós temos 3 mulheres maravilhosas, todas do Maranhão. Estão lá no Maranhão agora, eu estou aqui na Suíça, e aí a internet está facilitando esse encontro aqui com vocês, neste momento, no canal YouTube. Então, para vocês, meu muito boa noite, meu muito obrigada, acompanhe, dê seu like, distribua com seus amigos, para que todas essas palestras sejam divulgadas e reconhecidas pelo logaritmo do YouTube, né? Então, é só
vocês não têm que pagar nada, não gastam nada, é só o dedo que vai gastar a unha, talvez quebrar a unha e gastar a ponta do dedo, mas isso aí depois se resolve. Então, vamos lá, gente, coopera com o canal, coopera com a divulgação, né, desse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, né, que está sendo apresentado. Eu só conduzo e lembrando que esse trabalho ele vai terminar com uma antologia. E essa antologia, ela resume, ela apresenta as falas que foram apresentadas aqui no canal Cultive, né? Então, vocês têm a audição, podem ouvir, mas depois podem ler, né? Se for como eu, preciso ler e marcar e grifar e voltar atrás, eu preciso do papel. Ainda sou da velha guarda, não preciso do papel. Então, essas palestras, elas serão todas registradas numa antologia em homenagem ao Paulo Freire. E vocês sejam bem-vindos e enviar ainda o seu material. Podem entrar em contato conosco pela ediçãocultive@gmail.com ou pela antologia paulofreire@gmail.com. E hoje temos uma moderadora que ainda vocês não conhecem, ela se chama Aurelice Maria de Oliveira Paula. A Aurelice, ela é mestra em educação na linha de pesquisa de formação de professores e práticas educacionais. Ela é especialista no currículo e avaliação na educação básica da UEMA, especialista em mídias na educação da UFMA, é licenciada também em pedagogia, professora substituta na Universidade Estadual do Maranhão e Campus Caxias, Noela de Caxias, professora da educação básica, olha aí a importância da professora da educação básica, né? No município de Caxias, também do Maranhão. Ela tem experiência em educação infantil, do primeiro ano do ensino fundamental, que é o ano mais importante da criança, né? Possui trabalhos publicados e temas como formação de professores e cultura infantis. Eu tenho muito prazer em trazer aqui para vocês essa professora, né, que tem assim é especialista em criança, né, conduz criança. Tenho certeza que ela vai conduzir essa noite aqui com muito primor. Então, seja muito bem-vinda, Aurelice. Muito prazer em conhecê-la. Eu passo a palavra a você, porque você é quem vai conduzir esta noite, né? Você esteja numa sala de aula, nós somos suas crianças do primeiro ano. E a palavra é sua, liga o seu microfone e vamos lá. Obrigada, professora Valquíria. É um prazer enorme para mim estar aqui nesse momento de produção de conhecimento com a senhora, que tem um prazer de conhecer neste momento, né? Aqui no Brasil ainda é boa tarde, né? E especialmente com as professoras Deusimar Serra e Franklane, que são também minhas conterrâneas, né? Somos todas aqui do mesmo município e estar nesse momento e construir conhecimento com todas vocês, para mim, é muito importante. Agradeço o convite e, neste momento, vou apresentar a professora doutora Deusimar Costa Serra, que vai nos presentear com o tema As Contribuições da Pedagogia de Paulo Freire para a Docência. A professora Deusimar Costa Serra é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão, possui mestrado em Educação pelo Instituto Pedagógico Latino-Americano e Caribenha e PLAC Cuba, concurso reconhecido pela Universidade Federal do Ceará, e é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora adjunta do Campus UEMA de Codó, é professora do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional Profei-UEMA, autora e coordenadora do projeto intergeracional, consultora pedagógica da Proativa, consultora ad hoc da FAPEMA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa
e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, é membro do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior, é pós-doutora em Políticas Educativas na abordagem da ação pública pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal, e tem experiência na área de educação com ênfase em fundamentos da educação, didática, formação continuada de professores e educação de jovens e adultos e pessoas idosas, é pesquisadora e líder do grupo de estudos e pesquisas em políticas públicas e gestão da educação. Então, neste momento, convidamos a professora doutora Deusimar Costa Serra para a apresentação do seu tema, as contribuições da pedagogia de Paulo Freire para a docência. Professora Deusimar, passamos a palavra para a senhora. Então, boa tarde, ainda boa tarde por aqui, não é? E quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, né? E parabenizar Valquíria Imperiano, né, que eu costumo chamar de professora, todo mundo que não é professora, mas já chamo professora, porque todos nós somos educadores, de alguma forma, né? Parabenizar o Instituto Cultive, porque tem feito um belíssimo trabalho, fez com o nosso poeta Gonçalves Dias, agora com um grande educador brasileiro, nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire. E fico muito feliz de reencontrar aqui nesta sala virtual a professora Aurelice Paula, que é também uma professora que tem contribuído muito para a educação, não só de Caxias, mas do Maranhão, a professora Franklane, que eu dispenso até comentários, mas uma grande doutora na área da educação, que tem contribuído muito na UEMA, em Caxias, nos programas de mestrado, enfim, e fora nos sistemas municipais de educação, principalmente básica. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar de uma temática que, no atual contexto, é super atual. Discutir, Valquíria, porque traz temas relevantes que são importantes para a nossa formação, para a nossa prática pedagógica, e diz muito, e fala muito daquilo que nós gostamos retransmitir, a gente não se cansa, né, professora Franklane, de falar de Paulo Freire. Eu sei que muitos que me antecederam em outros momentos, que foram muito ricos, eu tenho acompanhado a riqueza das palestras, sempre focando o legado de Paulo Freire, trabalhando temáticas que são super importantes para a nossa educação. A gente traz uma contribuição dentro de uma humilde contribuição baseada em uma das obras que tem maior destaque para nós, que exercemos o magistério, não só a nível da educação básica, mas também superior. Então, fico muito feliz porque eu me sinto à vontade, Valquíria, de falar de uma coisa que eu vivo e que eu, sobretudo, defendo, né? E também porque concordo e sou discípula de Paulo Freire. Enfim, todo o meu trabalho do mestrado, no doutorado, teve como referência Paulo Freire. Então, eu trouxe alguns destaques, tendo como referência a obra que eu considero a Bíblia do magistério, que é a pedagogia da autonomia, eu chamo da Bíblia, né, Franklane? É a Bíblia. Então, aí eu faço um cumprimento a todos vocês que vieram para nós, conosco, compartilhar esse momento. No segundo slide, eu faço um cumprimento especial com Paulo Freire, para dizer sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Com a amorosidade daquele que amou muito a educação e praticou a educação com amorosidade e nos ensinou também. Então, você pode ir passando, Valquíria, por favor. Então, quanta boniteza está com vocês todos que estão nos escutando e assistindo esse momento de uma forma direta ou indireta, vivenciando esse momento que para nós é histórico, né, e deixa também uma contribuição para a educação em todas as modalidades de ensino. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e essas reflexões nós vamos ter como referência, como eu já falei, a pedagogia da autonomia, quando Paulo Freire, no primeiro capítulo
que ele reúne vários saberes necessários à prática pedagógica, ele faz um destaque provocativo. Quem ensina, volta só um pouquinho, quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Ou seja, nós nos educamos mutuamente, juntos, né? Os dois sujeitos do processo ensino-aprendizagem, professor e aluno, que é o que ele chama, lá na frente nós vamos começar a falar, na dodicência, que é essa relação que precisa ser entendida da relação pedagógica entre aquele que ensina e aquele que aprende. Vamos passando. Então, as contribuições da pedagogia de Paulo Freire para a docência destacam-se pela ênfase no diálogo, na conscientização crítica dos alunos e na promoção de uma educação que educa para a transformação social. As ideias de Paulo Freire continuam a influenciar as nossas práticas educacionais, inspirando professores a adotarem uma abordagem mais reflexiva, inclusiva e participativa, principalmente no chão da sala de aula. Então, nós sabemos que trabalhar o diálogo, a conscientização, através do conteúdo programático, do nosso fazer pedagógico, é imprescindível para que haja, de fato, essa mudança. E aí a gente vai, no decorrer da, da exposição, mostrando, né, demonstrando como que essa importância para a nossa prática, em nosso contexto educacional, essas contribuições elas podem ser crucial devido à sua significativa influência na pedagogia contemporânea. Mais do que nunca, no atual contexto, a necessidade de ter uma pedagogia que aproxime mais o aprendiz ao objeto de estudo e principalmente ao contexto onde ele está, né? Onde ele está vivenciando, onde ele precisa ser preparado para que ele possa ser sujeito de sua história, ser protagonista da sua história. Então, é reconhecido por sua abordagem da educação crítica, libertadora, mas essas ideias de Paulo Freire, essa pedagogia, ela inspiram debates também sobre justiça social, sobre igualdade e empoderamento através da educação. A gente costuma sempre dizer nos nossos discursos, mas também na prática, a gente reconhece isso, eu tenho consciência disso como professora, educadora, de que a educação, o conhecimento nos empodera para quê? Para fazer a mudança acontecer. Eu creio que não existe maior riqueza, Valquíria, do que o empoderamento pelo conhecimento. E Paulo Freire nos dá essa possibilidade quando faz essas reflexões com a gente na pedagogia da autonomia, quando aborda os saberes necessários à prática educativa. Então, a pedagogia da autonomia foi um dos livros, uma das maiores obras que eu considero de grande alcance e impacto dentro da educação, porque foi produzido no contexto pós-ditadura militar no Brasil e marcando assim por debates intensos sobre reformas educacionais na década de 90, né? Então ele destaca a necessidade de todos nós educadores conhecermos a nossa realidade e nos comprometermos com a ética na educação e desenvolver práticas pedagógicas que valorizem a autonomia dos estudantes, contribuindo para que a educação seja realmente inclusiva e transformadora. Então, é nesse contexto que a pedagogia da autonomia vai fazendo discussões, diálogos que nos levem para uma maior atuação enquanto docente. Então, a pedagogia de Paulo Freire é de extrema importância porque ela promove impactos na prática educativa e no pensamento pedagógico contemporâneo. A exemplo de promover autonomia docente, formação de educadores reflexivos que estejam dispostos a mudar a sua prática, a repensar a sua prática, a criticar a educação bancária e promover uma educação, de fato, libertadora. E que ela possa ser relevante para uma educação realmente contemporânea, que atenda às demandas atuais, dentro do quê? Da construção de saberes integrais, onde a gente possa trabalhar a formação do ser humano na sua integridade.
Aí a gente faz alguns destaques dos capítulos, que Franklin conhece muito bem, a professora Aurelice, todos que estão aí fazendo a educação acontecer, né, na base, principalmente. No capítulo 1, ele traz uma abordagem imensa, que abarca vários, vamos dizer, contextos e realidades. Não há docência sem discência, ou seja, não há professor sem aluno e vice-versa. Eu acho assim de uma magnitude esse capítulo, porque ele traz, né, saberes que são necessários à nossa prática pedagógica de uma forma magistral, né? Então, ensinar exige o quê? Exige rigorosidade metódica. É bem aí que aqueles que se confundem em falar de Paulo Freire sem conhecer, eles vamos dizer, cospe no prato que come. Por quê? Porque Paulo Freire, ele simplesmente aqui, ele aborda a epistemologia como alvo, como a centralidade do conhecimento. Ou seja, a busca do conhecimento, ela precisa ter rigor, rigor científico, rigor metódico. Né? Então, por isso ele exalta a pesquisa, o respeito aos saberes dos educandos, a criticidade, não é a crítica pela crítica, mas a crítica que mexe com a realidade, que aponta também caminhos diferentes em superação àquela situação, estética e ética. Não há como fazer a educação sem estética e ética, né? Que mexe com a didática, com a prática, com a forma de você pensar e atuar enquanto educador, enquanto educando também. A corporificação das palavras pelo exemplo. Quantas vezes a gente diz assim, olha, tem que fazer dessa forma ou daquela outra, mas você não faz, você não corporifica aquilo que você fala. Então, a gente precisa sair dos nossos discursos, da nossa zona de conforto e buscar praticar aquilo que a gente fala. É isso que Paulo Freire fala, né, nesse capítulo 1, aceitar o novo e rejeitar qualquer forma de discriminação. E hoje a gente, mais do que nunca, assiste, né? Quanto que nós vivenciamos dentro da nossa realidade socioeconômica aqui no Brasil, né? Discriminações de toda natureza e que a gente vive relutando, defendendo a própria Constituição Federal, os direitos para vários sujeitos que estão em vulnerabilidade, se a gente for citar, são muitos. Então, é preciso trabalhar isso dentro do contexto da escola, no chão da escola, no chão da universidade, para que a gente possa ter homens e mulheres com novas formas de pensar e de agir, né, dentro do contexto onde atua. Reflexão crítica sobre a prática. Professor que não faz reflexão sobre si mesmo, que não é exigente consigo mesmo para que ele dê o melhor de si, que trabalhe realmente o conteúdo para essa mudança que nós tanto almejamos. Então, ele não tem comprometimento, ele não tem responsabilidade social com o que faz. Então, esse capítulo, ele evoca essas questões todas para que a gente possa dar também reconhecimento e assunção da identidade cultural, ou seja, elevar a nossa identidade no sentido de valorizar a nossa cultura, valorizar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, em função da sustentabilidade também e mergulhar naquilo, na nossa tradição, naquilo que nós podemos de melhor evoluir para as gerações atuais e para as próximas gerações. Esse capítulo é fantástico. Ele traz saberes necessários que são fundamentais. Eles são sempre atuais, né, Franklin e Aurelice? Eles nunca estão ultrapassados. É impressionante como, né, os saberes necessários à prática, a nossa docência, a nossa prática pedagógica tem muita relação com o que outros autores falam, Tardif, né, Selma Garrido Pimenta, né, outros autores que estão trabalhando nessa questão da formação de professores, mas Paulo Freire, na minha opinião, ele é sempre mais amplo, ele amplia mais os horizontes, no sentido de ir mesmo no chão da realidade da escola, da universidade, e trazer para nós aquilo que realmente a gente está precisando melhorar, que a gente precisa investir, não só na nossa formação, mas também na nossa prática, né? Então, buscando mais outros elementos, eu gostaria de, na sequência,
Vamos lá. Mexer com a docência, é exatamente nesse capítulo que ele traz uma contribuição tão importante nessa relação pedagógica, que por mais que a gente não valorize, mas é preciso centrar isso nas nossas reflexões. Ensinar, aprender e pesquisar, ele diz, lidam com esses dois momentos do ciclo gnoseológico. Pode ser uma palavra assim, meio esquisita, mas ela é exatamente essa relação que ele cita aqui, nesse contexto, do ensinar e do aprender, ou seja, a relação entre o conhecimento existente e a produção do conhecimento ainda não existente. Ou seja, a docência que Paulo Freire focaliza é a relação entre o docente e o discente, entre o professor e o aluno. E onde a pesquisa ele é o eixo norteador, que são indicotomizáveis, como ele diz. São, assim, práticas requeridas por esses momentos do ciclo gnoseológico, nada mais é do que essa relação mesmo da produção, né, epistemológica do conhecimento, que se dá na ciência. Né? Ou seja, quando nós produzimos conhecimento, nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo esse ciclo gnoseológico acontecer. E aí, no próximo slide, professora Valquíria, eu com a professora, você vai acabar sendo a professora mesmo. O ciclo gnoseológico que Paulo Freire fala é esse movimento que se dá entre o educador e o aprendiz, ou como o patrono da educação brasileira gostava de chamar, a docência, né? O conceito que expressa a mutualidade inseparável entre aquele que ensina e aquele que aprende, no processo de ensinar e aprender, ou seja, que se faz também pela epistemologia. Não tem como se produzir conhecimento sem o processo epistemológico, né, desse próprio conhecimento. Então, esse primeiro capítulo ele fecha, né, com chave de ouro, vamos dizer assim, quando ele aborda esses saberes necessários que são importantes para a nossa formação enquanto professor, mas que mexe com aqueles que aprendem também, porque assim nós temos responsabilidades recíprocas. Vamos mais adiante para o capítulo 2, quando ele traz como eixo norteador que ensinar não é só transmitir conhecimento. Ensinar exige conhecimento e inacabamento. Nós não sabemos tudo. O conhecimento ele está sempre em constante devir. O Ben Alves ele falava sempre, olha, o conhecimento ele envelhece rapidamente e é preciso a gente estar sempre se atualizando, buscando, pesquisando, aguçando a curiosidade. Então, é isso o nosso dever também como educadores, de promover a curiosidade dos nossos alunos, né? A partir da nossa curiosidade também, de dar o reconhecimento de que nós somos seres condicionados a aprender sempre, que nós não sabemos tudo, condicionados nas relações com os outros, porque nós precisamos uns dos outros, tá? No respeito à autonomia de cada educando, porque ele traz conhecimentos lá da realidade dele, ele não é um ser vazio, né? E é preciso ter bom senso, humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos, porque Paulo Freire era um educador que ele olhava no outro, ele tinha sentimento pelo outro e reconhecia que era necessário para aqueles os menos, vamos dizer, os mais excluídos das sociedades, os mais, vamos dizer, que estavam em vulnerabilidade social. Ele reconhecia que era estes aqueles a quem nós precisamos mais ainda, né, trabalhar no processo de inclusão social, né? E aí é pelo conhecimento. Quando a gente trabalha o conhecimento voltado para que as pessoas tenham empoderamento dos seus direitos, não significa só que ele vai ser aquele que só critica por criticar, só quer direito, não é isso. É trabalhar para que ele também seja um cidadão ético, de direito, mas também que cumpra com seus deveres. Tá? Então, a humildade, como é colocado aqui, é exatamente da gente sempre reconhecer o nosso inacabamento. Né? O nosso inacabamento no sentido de não se achar que está com todo o poder de que sabe tudo, que centraliza tudo
em função da questão do conhecimento que é trabalhado, mas onde a gente se acha como inacabado. Alguém que está sempre disposto a aprender, né, a buscar junto com o outro, a encontrar saídas, e não fazer tudo sozinho, e achar que vai resolver tudo, e que vai, vamos dizer, excluir as outras pessoas desse processo de construção. Tá? E a apreensão da realidade. Educar significa partir do real para poder você exatamente trabalhar as questões de ordem social que mais estão, vamos dizer, sendo projetadas dentro do contexto. Hoje, por exemplo, nós temos uma realidade que é emergente na nossa agenda educacional, é a questão do meio ambiente, né? Mas tem outras questões, mas essa tem sido a ordem do dia, porque nós estamos vivendo muitas pandemias, muitos problemas de saúde, e que mexe principalmente com as pessoas mais carentes. E é lá que nosso papel também, nosso dever de poder contribuir na formação dessas pessoas para que elas possam até saber como resolver os seus próprios, sua própria situação, né? Às vezes você dentro do próprio bairro pode se organizar, pode buscar formas de como reivindicar aquilo que já tem direito, né? Então, outro saber que ele coloca é a alegria e esperança. A alegria e esperança é preciso ser repassado também. Por que não? Através do conteúdo que é trabalhado. Sim, tá? Nós precisamos alimentar essa alegria de viver, a esperança naquele sentido de lutar, de não esperar as coisas, né, cair do céu, como a gente pode dizer assim popularmente, mas ir na luta, e buscar dentro do nosso contexto aquilo que a gente pode fazer para trazer melhorias e não se acomodar, não é? Outro saber é a convicção de que a mudança é possível, né? Ele, inclusive, em outros livros, ele tem até um livro que fala sobre que os sonhos eles podem ser até considerados impossíveis, mas é preciso sonhar, até mesmo sonhos impossíveis, porque quando a gente luta juntos, a gente consegue fazer alguma coisa. Quando a gente quer fazer as coisas sozinho, a gente normalmente não consegue só, porque nós vivemos numa sociedade, num contexto, é preciso reconhecer isso também. E a curiosidade, né? Aguçar a curiosidade de nós mesmos enquanto professores e dos nossos alunos, eu creio que é fundamental. Isso se processa pela pesquisa. Por isso, a pesquisa é uma grande aliada nesse processo também de reconhecer que, para construir o conhecimento, para que esse processo se dê dentro da epistemologia que a gente acabou de falar como um ciclo gnosiológico, é importante a gente reconhecer que se dá através da pesquisa. E a pesquisa ela se aguça através da curiosidade. Então, essas reflexões elas são importantes para entender o quanto que essa obra ela traz exatamente, eu creio, que ela resume todas as contribuições de modo assim mais direcionado à nossa formação de professores, à nossa prática pedagógica, nossa prática docente. No capítulo 3, ele focaliza o ensinar como uma especificidade humana, né? Daí esse jeito humano, vamos dizer, de ser, que Paulo Freire exalta, né? Da amorosidade, né? Da questão da alegria de viver, da segurança, da competência profissional e da generosidade, do comprometimento, de compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. E olha como é. Tá? Às vezes, uma palavra, uma orientação, até um conselho, e mesmo através do conteúdo, do conhecimento, nós podemos salvar muitas vidas. Então, outro saber importante, a liberdade, a autoridade, né? O professor, ele exerce isso, ele tem esse poder, vamos dizer assim, de ter a liberdade de promover, né, mudança. Ele tem autoridade também quando, através dos conteúdos, até às vezes a gente conversando com os pais, às vezes a gente diz assim, não, o meu filho, ele acredita mais no que o professor diz do que às vezes eu falo em casa.
Disse, não, a professora disse isso. Não, mãe, isso que você está falando não é assim, não. A professora disse que é assim, então é desse jeito que eu acredito. Então, nós somos espelho, nós somos exemplos. Então, por isso, eu creio muito de que nós, professores, podemos mudar muito. Nós podemos promover e fazer essa intervenção acontecer no mundo, né? Então, por isso que nós temos autoridade pelo conhecimento, né? Tomada consciente de decisões é importante através exatamente quando orientamos para essa mudança, para a organização, para movimentos que possam induzir, não de forma arbitrária, mas de forma coerente, pautada em estatutos, em leis, em direitos que já estão garantidos. Quando a gente toma consciência de decisões, a gente pode fazer isso em comunhão com os outros. Então, isso pode acontecer na sala de aula, na escola, na universidade, enfim, a partir do saber escutar, a partir também de reconhecer que a educação ela é sim ideológica, porque ela parte de conhecimentos, ela parte de realidades que são diversas. E principalmente aqui no Brasil, nós lidamos com uma diversidade muito grande, né, de raças, de cor, de etnia, de gênero, enfim. Se a gente fosse falar sobre isso, era mais outra live, né? E disponibilidade para o diálogo. Quantas pessoas não estão abertas ao diálogo? E na sala de aula, esse é o espaço fundamental. Quando existe esse diálogo, quando existe essa reciprocidade entre aquele que ensina e aquele que aprende, nós sentimos que há mudança no processo. A gente sente, e isso na didática a gente aprende também, né, Franklane, que enquanto a gente ensina, a gente aprende, e a gente, quando vê isso engrenar, vamos dizer assim, a gente sente que houve reciprocidade, quando o aluno nos dá o feedback. E não é só no processo de avaliação, é na atuação, é nos pequenos gestos, é nas atitudes deles, dentro mesmo da sala de aula, nas nossas relações. A gente vê que é fruto de um trabalho também dos professores e da própria escola. Então, querer bem aos educandos. Paulo Freire nos ensina também na pedagogia da autonomia que é preciso gostar de trabalhar com os nossos alunos, com as pessoas que nós educamos. Ou seja, é gostar do pobre, é gostar das pessoas simples. Né? Eu estou querendo dizer daquelas pessoas que, às vezes, como ele diz em algumas obras, dos esfarrapados, daqueles que não têm como se vestir melhor, de como manter uma boa aparência, mas que estão ali também em busca de qualidade de vida, que estão em busca de dignidade. Se ele vai para a escola é porque ele vai em busca de realizar sonhos, projetos de vida. A escola, para ele, surge como uma luz no fundo do poço. E isso é verdade porque a gente que já tem mais de 30 anos de magistério, a gente já ouviu muitas. Eu creio que as meninas aqui, falo meninas porque são meninas, professora Franklane e professora Aurélia sabem o que nós já escutamos desde a pré-escola da educação infantil até o ensino superior, né? Quantos sonhos e quantos não já realizaram, que já se encontraram ou reencontraram com a gente, e quando eu reencontro, eu fico muito feliz. E principalmente quando vem dos pais, olha, os pais. Então, por isso, Paulo Freire diz que ensinar não é só transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Muito bem, professora. A Valquíria está indo em frente, vamos lá. Essas reflexões também, nos slides seguintes, agora a gente vai só fazendo os acabamentos, Valquíria, para poder ir encaminhando para o encerramento das minhas palavras, mas dizer que os princípios fundamentais das contribuições de Freire está no diálogo, na ética, na autonomia, no empoderamento, no saber crítico, na curiosidade epistemológica e sempre em busca dessa transformação social da qual nós precisamos, conforme a realidade de cada um. Então, esses princípios da pedagogia de Paulo Freire são fundamentais para repensar a nossa prática pedagógica, na formação de pessoas críticas, conscientes, comprometidas com a transformação social e com a construção de um mundo melhor. Mas a gente pensa assim, não é o mundo, é as pessoas.
serem mais justas, mais solidárias, mais inclusivas, né? Um mundo melhor, para que o mundo realmente seja melhor, mais justo e igualitário. E no próximo slide, nós sabemos o quanto que isso causa impacto, esses princípios, e não é só na área da educação, em todas as áreas, tá? Todas as áreas. Promove o quê? Engajamento e motivação, desenvolvimento de habilidades críticas, preparação para a vida, crescimento pessoal e profissional e redução de desigualdades educacionais. E mais, inclusão social. Tá? Quais são os desafios na atualidade, como que esses princípios, esses saberes necessários podem nos ajudar nesses desafios. É implementar a pedagogia proposta por Paulo Freire para enfrentar desafios como a atual estrutura educacional, que ainda muitas vezes está focada num formato tradicional, avaliações padronizadas, resistências à mudança e formação inadequada de professores, fora outras questões que envolvem reflexões diversas que são bem localizadas, né? Para superá-los, é necessário investir mais em formação continuada de professores, revisão curricular, engajamento com a comunidade escolar, inclui também o uso de tecnologias educacionais, enfim, repensar também a nossa forma de avaliação dentro do contexto e ter um sistema educacional realmente mais unificado, né, a nível nacional. Isso eu estou falando no nosso contexto, né? E a relevância da pedagogia da autonomia reside exatamente na preparação de alunos críticos, autônomos, capazes de contribuir para uma sociedade mais justa e democrática, enfrentando os desafios contemporâneos com reflexão e participação ativa. A gente vive falando, porque os meninos não estão querendo aprender, porque tem professor assim e daquele jeito, enfim. Nós sabemos que nós temos muitos desafios, mas não adianta a gente ficar só se lamentando ou indicando ou apontando erros ou falhas, mas é preciso a gente ir em busca de superá-los através de estratégias que nós sabemos, de uma pedagogia que possa ser realmente mais inclusiva, que possa preparar professores para essas realidades que nós estamos enfrentando aqui, que envolvem não só o meio ambiente, mas a questão mesmo das pessoas com deficiências, com pessoas com problemas de vulnerabilidade social, enfim, são muitas realidades, né? E a Edna Castro de Oliveira, no prefácio do livro, ela tem um pensamento lá que, de fato, nos provoca, é provocativo para todos nós, principalmente para aqueles professores que não exercem, né, a sua docência com a responsabilidade social necessária. Ela diz: de nada adianta o discurso competente se a ação pedagógica é impermeável a mudanças. Então, nós temos muita gente dentro da educação e até em outras áreas que discursa bonito demais, que fala demais, né? Só a partir de teorias, né? Fala bonito e tal, mas na prática não está repleta de comprometimento com essa mudança social que nós precisamos, que nós almejamos. Né? E que nós aprendemos com Paulo Freire, sim, porque ele foi um homem de luta, ele viveu e no seu tempo ele fez a parte dele e nos deixou um legado, que é trabalhar a educação como prática da liberdade, trabalhar a educação para a transformação social e não para ser inerte, e não para ser um oprimido ou ser um opressor, mas ser um ser pensante e atuante e protagonista da sua própria história. Ainda tem mais alguma coisa, viu, Valquíria, aí para frente. Essa é a nossa referência maior, tá? Foi exatamente, eu bebi na fonte da pedagogia da autonomia, porque, para mim, como eu disse para vocês, é a Bíblia de todo professor, né? Além de outras, mas é a nossa referência maior para a docência, são os saberes necessários à prática educativa. E só quero, nesse momento, agradecer muito pela oportunidade de poder ter esse momento com vocês, né, que estão nos escutando, nos assistindo, e ao Instituto Cultive, por
pela iniciativa de trabalhar e difundir um projeto de alto alcance, que promove impactos muito importantes para a nossa educação. Tá? Ainda ficou lá um tchauzinho do Paulo Freire, viu? Que você não deu, ele vai se zangar com você. Mas está lá o tchauzinho, lá no final. Muito obrigada, eu estou aqui à disposição, tá? Depois você bota o meu tchauzinho, tá bem? Ó? Obrigada, coraçãozinho. Com uma frasezinha do lado. Muito obrigada. Aurelice? Então, professora Deusimar, parabéns pela sua fala extremamente necessária e urgente, né, dado o momento político que o mundo vive, né, com o avanço de políticas de extrema direita, né, que avança pelo mundo inteiro. Então, é extremamente urgente e necessário essa discussão. Esse conjunto de saberes que a professora Deusimar traz na perspectiva de Paulo Freire, eles são importantíssimos para nós enquanto educadores, mas cabe também a todas as profissões, a todas outras áreas do conhecimento, se faz necessário esse conjunto de saberes quando nós pensamos numa sociedade mais humana. Então, para que a sociedade possa ser mais humana, nós precisamos pensar na educação numa perspectiva transformadora, né? É muito salutar quando Paulo Freire nos coloca a questão ideológica da educação, porque mesmo quando nós dizemos que não temos uma ideologia, isso por si só já é uma ideologia. Mesmo quando nós entramos em nossa sala de aula e fazemos nossa aula sem dialogar com nossos alunos, isso também é uma ideologia. Então, professora Deusimar, como sempre, né, é uma profunda conhecedora de Paulo Freire. Então, aqui, só nossos parabéns e agradecimentos. Gratidão, professora Deusimar, por sua fala tão necessária. Eu queria só dar uma palavrinha. Obrigada, obrigada. Diga, professora. Eu sou professora. Sempre fui professora. Vai continuar Professora de sendo. língua portuguesa, professora de escrita. Eu estou vendo aí a quantidade de livros aí, ó. É, que eu estou fazendo uma pós aí é muito livro para estudar, né? Então, assim, vocês que já estão assim, com doutorado, essas coisas, já sabem como é que é. Então, assim, realmente, né, e tem muito livro, assim, eu estou comprando livro um atrás do outro, porque pegando o gancho, né, da tua fala aí, que você falou que as crianças vão para a escola e é preciso ser bem recebido pelo professor e ser incentivado. Realmente, o incentivo começa na escola, né? Se a gente não tem aquele acolhimento do professor e a motivação que o professor tem que dar, a gente acaba sendo desestimulado e até dizendo, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, nunca vou aprender essa matéria, eu nunca vou me aprimorar. Então, é uma responsabilidade do professor. Eu sei, né, que não é fácil lidar com alunos, porque eu fui professora de português muitos anos, e o cansaço, a quantidade de alunos na sala de aula no Brasil, realmente, 40 alunos não é para qualquer um, né? Isso é uma coisa extremamente cansativa. Então, modificar toda essa estrutura educacional no Brasil para que possa ser seguido algumas diretrizes desses sábios da educação, né, como Paulo Freire, que tanto fala, ele fala muito de amor, de atenção, disso, mas assim, às vezes é até difícil para o professor
relaxar e fazer alguma coisa, um trabalho muito bom, porque até em casa a gente perde a paciência com os nossos filhos, né? Que dirá nos bancos escolares, né? Então, esse acúmulo de alunos é uma coisa negativa para o professor e para o próprio aluno, porque é muito mais difícil controlar uma sala, e numa sala de aula tem alunos que estão interessados e tem alunos que estão dispersos, estão com fome, estão cansados, estão com sede, ou apanharam do pai, tiveram problemas psicológicos graves, então é um caldeirão fervendo em que o professor precisa estar bem consigo mesmo primeiro, porque a professora, ela passa, às vezes, até pelos mesmos problemas que os alunos passam, né? De agressão, de falta de comida direito, não tem lazer. Isso é muito difícil. Eu trabalhei muitos anos em Florianópolis, durante 7 anos que eu trabalhei em Florianópolis como professora, eu mal tinha tempo. Eu não tinha tempo para ir a um cinema, não tinha tempo, porque eu tinha 40 alunos em 3 turnos. Então, isso é uma loucura. Mas eu precisava ganhar minha vida, eu precisava botar comida na mesa para as minhas filhas, eu precisava fazer um trabalho para manter a minha casa. Então, aquela parte da ideologia, né, eu vou ficar só com 2 turmas para poder dar conta, isso aí passa longe. Então, é um conjunto de problemas que envolve o ensino, que envolve a educação. Mas eu acredito que, como hoje a gente está vivendo num mundo globalizado, em que as informações circulam muito rapidamente, nós temos auxílio da internet, e muita gente está se envolvendo nessa parte de dar um aprendizado, de passar a aprendizagem. Você veja, isso não acontecia na minha época, né? Esses programas que são muito úteis para os professores, para os alunos também, né, formar o aluno. É, como você falou aí, né, falando que precisa educar e passar o saber para que ele tenha responsabilidade, para que o aluno tenha responsabilidade. Ele aprenda a ler e interpretar, para conhecer e saber o que está lendo e para julgar, para ter julgamentos corretos. Só assim a educação o homem vai evoluir, porque ele precisa compreender o que está na frente dele, ele precisa compreender o mundo, ele precisa compreender o que ouve, o que dizem. Até a leitura de uma propaganda, ele tem que entender o que está por trás dessa propaganda, e essa leitura só se aprende estudando. Por isso que quando a gente, depois que passa dos bancos escolares, a gente se mete para estudar por conta própria, né? Pega um monte de livro e começa a ler, eu não aprendi isso, eu preciso ler mais assim, eu preciso ler livros da sociologia, da educação, eu preciso ler fulano, beltrano, para poder conceituar e formar suas ideias em cima daqueles conceitos. Mas o primeiro passo é feito na escola. O primeiro passo é feito na escola, porque o aluno precisa sair da escola, ter a esperança de que vai poder caminhar sobre as suas próprias pernas para chegar e alcançar o seu próprio sonho, né? E o sonho, ele pode ser formado na escola, né? Pode ser formado na escola e pode ser sedimentado na escola. A escola tem essa responsabilidade, esse compromisso de ensinar a sonhar, mas também sedimentar, dar argumentos para que o jovem possa, com essas armas, com esses materiais, poder formar o seu sonho, poder tornar o seu sonho uma realidade, né? É claro que a vida ela é muito mais subjetiva do que isso, né? Porque ela não é pragmática, a gente está falando um pouco mais de pragmatismo, mas se a gente for passar realmente para o lado da evolução do homem, o homem não nasce sabendo do lado consciente, mas ele tem uma sabedoria interior que ele vai desenvolvendo a partir do momento que você vai tendo contato com conceitos que você talvez até interiormente já conheça. E se não conhece, vai aprender. Então, é isso. Eu ia só dizer que eu sou professora e sou mesmo, e continuo sendo, porque eu faço até ensino a escrever, né? Hoje eu ensino a escrever,
dou curso de escrita criativa e auxílio. Fala do que vive, né? É, Muito mas, bom. assim, foi um prazer, Já né? é uma freiriana. Eu sou. Eu sou freiriana de coração e sou freiriana de todos os outros anteriores ao Freire, né, como Pestalozzi, como Rousseau, que tinham já ideias, né? Eles que sedimentaram as ideias do Freire. Verdade. Ele estudou e leu muito e foi juntando isso, juntando quebra-cabeça para formar a sua base de metodologia. Então, eu acho que Verdade. se a gente não pensar no próximo, em todos os sentidos, em qualquer setor, a vida ela não continua, não. A vida vai se acabar, né? Com a terra, com a natureza, com o homem, com tudo. É isso. Então, Verdade, verdade, professor. Muito bom. muito obrigada, Deusimar, pela Obrigada também. foi Foi ótimo. extremamente construtivo. E uma coisa que eu queria falar, é isso que eu quero na antologia, essa fala. Eu quero essa fala, eu quero esse discurso na antologia. Não precisa mandar. E podemos acrescentar mais, né? Porque Sim, às vezes eu sou, diante da realidade, também faço minhas críticas aos próprios professores, né? A nossa prática, às vezes a gente tem que ser exigente consigo mesmo. Então, eu até já disse que eu tenho que escrever, antes de partir desta para outra, com um título, Miséria Intelectual, porque tem muita gente que fica só no plano do discurso. Porque você falar que tem que ter humildade, você falar que tem que ter, ter praticar o esperançar, mas na hora, né, do vamos ver, você só deixa alguns fazendo e simplesmente fica na zona de conforto, ou ainda está naquela de professor tradicional, só de aplicar avaliação tradicional e lançar uma nota e não se importar se aquele estudante, se ele realmente pode ser incluído em alguma situação favorável para que ele tenha qualidade de vida, mais inclusão dentro do contexto dele, eu creio que esse professor ele precisa rever se é lá o espaço dele. Talvez ele renderia melhor se ele tivesse sendo vendedor de outra coisa, né? Ele poderia estar no mercado, no supermercado, fazendo outro tipo de atividade, menos o magistério, porque no magistério só cabe realmente aquele que quer fazer a coisa acontecer dentro desses princípios que eu defendi, né? Depois que a gente não diz mais quantos anos, mas assim, só de magistério são 30 anos, né, Franklin? Nós estamos novinhos na educação. Então, eu quero dizer que essas experiências todas que a gente vai acumulando serve para entender cada vez mais que é preciso a gente ajudar os nossos alunos a abrir caminhos, né, a buscar essa interação, principalmente aqueles que mais precisam. Às vezes, quando a gente fica lutando, defendendo, por exemplo, bolsa para os alunos dentro da UEMA, por exemplo. Então, é uma forma da gente buscar a inclusão. Às vezes, o aluno ele não tem outra forma, né? Os pais são assalariados, eles não têm outra atividade, então uma bolsa já vai ajudar muito. Hoje, uma bolsa varia de 500 a 700 reais. Para eles, é muito, para quem não tem nada, né? E às vezes a gente pensa que isso é insignificante, mas vale muito. Também auxiliar e orientar para fazer atividade, não simplesmente ganhar uma bolsa sem fazer nada. Eles precisam aprender a ter responsabilidade dentro da universidade, lá no contexto dele, não ganhar uma bolsa para não fazer nada. Eu chamo logo, você quer uma bolsa preguiça? Não, aqui não dá certo, Bolsa Preguiça. Você tem que fazer ações que venham favorecer e mostrar teu nome, tuas contribuições aqui no contexto, ou lá na realidade, se for extensão, se for pesquisa, enfim. É assim que a gente vai contribuindo também para que ele possa ser útil e auxiliar dentro da própria formação a encontrar caminhos para que ele mesmo se enxergue como pessoa, como profissional em formação, né? Eu queria ter a oportunidade também, professora, de dizer que a professora Franklin está demonstrando aí, ela está com uma camisa que destaca um trabalho que a gente fez, ela inclusive participou do ciclo de cultura, foi em prol do centenário Paulo Freire, em 2021.
E a gente tem até a publicação de um e-book, que depois a gente pode até socializar com você, um e-book que traz exatamente toda a memória, todos os registros de vários encontros que nós fizemos com base nas obras, em experiências de pessoas que, inclusive do professor Roberto Mauro do GEL, que eu sei que já contribuiu aqui no Instituto Cultive, assim como outras pessoas que você tem envolvido, que são aqui muito conhecidas por todos nós, de trabalho com Paulo Freire, né? E esse ano já foi fruto de 2021 dos círculos, mas nós entregamos, a nível de Maranhão, uma proposta de criação da Cátedra Paulo Freire nas universidades. Então, foi enviado para a UFMA, IFMA e para a UEMA. E a UEMA saiu na frente, né? Esse ano a gente já fez o tributo a Paulo Freire, foi assim de forma tímida, né? Por conta dos 27 anos do seu falecimento, mas nós tivemos também já o lançamento da nossa Cátedra Paulo Freire, agora, dia 28 de maio. Então, em breve, nós vamos ter o lançamento mesmo, tem uma comissão já que foi criada, que o reitor designou, e eu creio que a professora Franklane, junto com a Aurelice, a gente pode contribuir muito aqui na nossa região, do Caxias e toda regional aqui, mas a nível de UEMA, para que a gente possa ter um centro de referência de Paulo Freire, já que nossa biblioteca da UEMANET, que eu nem sabia, Franklane, o nome é Paulo Freire, é o nome da biblioteca da UEMANET, que trabalha com educação à distância, mas que tem um acervo muito bom, inclusive é uma das metas criar um repositório só sobre Paulo Freire, porque às vezes a gente tem trabalhos, eu não estou dizendo só referenciado nele, mas em um trabalho, normalmente dentro da educação, se a gente for de 10 trabalhos, sempre tem 9 que citam Paulo Freire, né, dentro da educação. Então, já é recorrente isso. Então, a gente quer fazer um repositório que a gente possa ter até como fonte de pesquisa e como forma também de fazer memória e conservar o legado de Paulo Freire, né? Então, a nossa instituição EMA, é bom que a Cultive saiba, porque quando precisar, tem outros também professores que estão sempre pesquisando e alimentando o legado de Paulo Freire. É isso. Vou deixar para a professora Franklin. Obrigada. Eu vou fazer o seguinte, porque eu não quero cortar a fala de vocês. E como ficou longo, então nós vamos fazer como eu fiz a semana passada, em 2 vezes, no sábado e no domingo, né? Sábado e domingo eu faço em 2 falas. Assim, as pessoas podem ver com bastante calma essa, as duas palestras. Eu vou ver também se eu encontro a música, não sei se é uma música mesmo, né, tocada, A- ou é só um poema. É o poema que está no livro, professora. Eu Mas posso ela lhe é mandar o musicada? PDF. Ela é musicada? Não, 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 Não foi não musicada. é. Eu posso lhe mandar o PDF do livro. Ah, que bom. Agradeço. Agradeço. Mais uma pilha. Na Ó. verdade, Inclusive, todas as professora, obras tem de isso Paulo que eu ia Freire. falar. Pois fale, Deusa. É que nós Pode temos falar. um acervo de mais de 15 livros que estão em PDF, Valquíria. A gente pode enviar para você. Beleza. Aí você manda o link para eu baixar. Sim, sim. Manda para o e-mail e você pega tudo. Tá certo. Porque tem também os repositórios, basta o link, eu vou ver se eu consigo aqui. Ou então, não sei se a Frank já tem também, inclusive de uns agora mais recentes, porque a viúva, Ana Freire, ela fez umas publicações atualizadas, até mesmo da pedagogia do oprimido, né? Nós temos uns lançamentos recentes, não são muito distantes, 2019, 2020, entendeu? Eu acho que vale a pena ler na origem, não traduzido, né? Mesmo, eu até Sim, procurei em francês aqui, eu não achei. Eu é não bom. achei, porque não é um livro assim que está nas prateleiras, né? Eu acho que tem que encomendar em algum lugar e eu não encontro, não sei como.
e outros autores também do Brasil, porque como eu estou fazendo essa pesquisa aí, eu gostaria de ter autores do Brasil, porque o Brasil ele investe muito na parte da educação, né? Como é É, um problema. produção, publicação. A educação ela está é bastante investigada, porque os problemas estão aí e precisam ser resolvidos. Isso aí. Então, como eu estou fazendo essa pesquisa na parte de educação e espiritualidade, aí é que a coisa complica, porque aqui educação com espiritualidade aqui está meio longe, sabe? Então, eu pego assim, vou pegar os autores antigos, mas moderno mesmo tem muito poucos. Mas aí eu estou procurando no Brasil. Mas, enfim, gente, olha, eu amei, vocês estão de parabéns. Muito obrigada pela doação que vocês fizeram, né? A doação de conhecimento, né? Fizeram essa dádiva, né? Para todos nós que estamos aqui e nós somos agraciados com o conhecimento de vocês. Muito obrigada ali a Célia, Aurelice, não é ali a Célia, é a Aurelice. 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 Você está sem microfone. Obrigada, né, pela sua moderação, foi magnífica, né? A gente vê que você é professora, que conhece tudo e está aqui, sabe falar bem das coisas. E essa é a boa pessoa no bom lugar. Então, eu agradeço bastante, muito, fico feliz em estar com vocês. Espero que num próximo projeto, né, que não vai parar por aí, a gente não, pelo menos um por ano nós vamos realizar, sempre abordando temas diferentes essas pessoas do Brasil que ficaram assim meio no esquecimento, foram desconhecidas ou não são reconhecidas. Então, a gente aproveita e traz, né? Já fizemos a Maria Firmina dos Reis, já fizemos o Gonçalves Dias, agora estamos com o Paulo Freire, que foi uma aventura e foi assim uma coragem, né? Devido, vocês sabem, né, às críticas sociais que acontecem Sim, do Paulo. Então, assim, independente de política, independente das críticas sociais, o que a gente está levando em conta aqui é realmente a riqueza das ideias dele e de como ele trabalhou e o que precisa ser trabalhado ainda para que o povo brasileiro saia dessa condição de analfabetismo, mas aí a gente pode até falar não do analfabetismo de escrever, mas do iletrismo, né? Essa coisa exato. também da Do letramento. letramento, e letramento. Então, vamos continuar. É, vocês que fazem as pesquisas de educação e mais outros professores do Brasil que estão continuando a fazer esse trabalho e procurando levar para todas as pessoas, até aqueles que são da oposição, porque eu acho que o da oposição, ao entender, né, porque você tem que entender para estar de acordo. Todo mundo tem direito a ter sua posição política, seu Verdade. jeito de pensar, porém, às vezes a pessoa não compreende. Então, é preciso compreender, chegar lá, mas a gente só consegue isso realmente explicando e mostrando que é um trabalho feito com amor. E esse Muito trabalho que bem. fizeram hoje foi realmente um trabalho com muito amor. Então, a todas vocês, meu grande abraço, abraço da Cultiva, abraço da Edição Cultiva. Eu queria falar um pouquinho só, um espaçozinho, só para agradecer mais uma vez ao Instituto Cultivo e dizer o quanto que é importante, né, fazer ressoar, né, divulgar as contribuições de Paulo Freire nas diversas obras. É como disse a Franklin muito bem, cada livro dá para fazer mais de uma tese, e é porque traz exatamente a vida em si. Cada livro fala de uma abordagem significativa. Então, parabenizar a professora Franklin pela belíssima exposição, porque ela traz uma fala de um lugar onde ela vive e que vivencia realidades diferentes da educação, não só básica como superior. E a gente, então, fala do que a gente vive, fala do que a gente sente, né? E essa amorosidade que precisa nortear toda a nossa forma de pensar e agir no mundo é que nos move. Eu creio que todos nós que pensamos uma vida melhor, com dignidade, inclusão social, a gente tem a responsabilidade e a consciência de que a gente está fazendo a nossa missão, nosso papel como educadores,
para nós, para as gerações presentes e para as futuras gerações. Né? Então, eu agradeço profundamente e parabenizo o Instituto, na sua pessoa, Valquíria, por essa sensibilidade, essa forma amorosa também de divulgar Paulo Freire, trazendo educadores, pesquisadores de diversos cantos do Brasil, que podem contribuir para fazer essa antologia. Então, muitíssimo obrigada, parabéns, Aurelice, pela sua condução, né, nessa mesa virtual, Franklane, e você, Valquíria, que presidiu esta mesa, esta sala temática que foi formidável, e eu vou sair daqui muito enriquecida da noite de hoje. Muitíssimo obrigada. Como eu pressenti, essa palestra foi maravilhosa, né? E não deu para interromper a fala dessas mulheres sábias, né? Essas filósofas, pedagogas, professoras, essas mulheres inteligentes aí do Maranhão, que vieram aqui nos brindar com os seus conhecimentos. Então, eu acho que é muito mais valioso que essa apresentação seja dividida em 2 vezes. E agora, nesse momento, a gente encerra aqui com a primeira fala da Deusimar, e amanhã, domingo, nós teremos a nossa próxima palestrante, que será também de muita riqueza. E aí a gente deixa aqui o boa noite de hoje, mas clica amanhã aqui no canal Cultive, no mesmo horário, às 17 horas, tá? E lembrando que os vídeos, eles ficam no canal registrado, vocês podem ver todo o tempo que vocês quiserem. É isso. Até amanhã. Uma iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive.